Bem, minha gente, acabou agora a 30ª rodada em que os 6 primeiros do Brasileiro venceram. 2 clássicos foram decididos em favor do melhor time, ainda mais que eles jogavam em casa. Um deles, um Grenal, que divide o Rio Grande do Sul em 2. Na Arena Grêmio, o dono da casa foi muito superior. O Grêmio venceu por 2-0, uma partida que ele poderia ter vencido por mais, tamanha a sua superioridade em todo o jogo. Agrediu mais, ficou mais com a bola, criou mais oportunidades, esteve mais próximo do gol adversário e, no entanto, venceu o primeiro tempo por apenas 1-0. Um gol aos 33 minutos do zagueiro Jeromel, escorando uma cobrança de falta do Alisson, escorando de cabeça. No segundo tempo, um lance esquisito no começo do jogo. O Luciano recebeu a bola em impedimento. Ia ser marcado o impedimento. O Bandeirinha levantou, Marcelo Van Garça levantou o seu bastão, mas o árbitro mandou tocar e o Marcelo Lomba deu um carrinho criminoso no jogador do Grêmio. Um carrinho criminoso. Acabou sendo expulso, incontinente pelo árbitro. O impedimento foi marcado, o Inter cobrou a bola e ficou sem o seu goleiro, porque o jogo não tinha sido parado quando ele cometeu o carrinho. Não tinha como aliviar. Né? Uma bobeada do goleiro, do bom goleiro do Inter. Com 1 a menos do Colorado, o time tratou de se defender, aí o Grêmio deitou e rolou. O Tardelli fazendo grande partida, tudo, mas custou de novo a fazer o gol. E o gol saiu aos 32. O Rômulo, volante, que até então nada tinha feito de útil desde que saiu do Flamengo e foi pro Grêmio, fez um golaço de fora da área, uma bola de canhota que ele deu uma cavadinha por cima do Danilo Fernandes. Vitória justa, insofismável do Grêmio, que se consolida ali no 5º lugar e ainda sonha com o G4. O Renato prometeu que vai à Libertadores. Está cumprindo. E o Grêmio tem grandes chances de ir à fase de grupos. Um time em evolução, tudo bem que tenha perdido para o Flamengo de 5-0, foi eliminado da Libertadores. Vamos considerar aquilo meio um acidente de percurso. Porque o time é bom, não tem 4 times melhores do que o Grêmio no futebol brasileiro. A verdade é essa. No outro clássico, que já foi o maior clássico interestadual da história do futebol brasileiro, o Santos atropelou o Botafogo. O Santos, bem dirigido pelo Jorge Sampaoli, não tomou conhecimento. O Santos faz gols de 2 em 2, é curioso, né? O Sacha logo no comecinho do jogo e o Marinho botaram o Santos em vantagem. E lá pelo meio do primeiro tempo, o Igor Cássio diminuiu para o Botafogo, que sonhou em fazer um brilhareco ali na Vila Belmiro, mas não deu. No segundo tempo, 2 gols do Soteldo selaram a sorte da partida. O Santos se consolida num isoladíssimo 3º lugar, não está muito distante do segundo, que é do Palmeiras, está mais distante do 4º, que é o São Paulo. O Santos, com isso, botou praticamente os 2 pés na Libertadores do ano que vem. E o Botafogo, em declínio, é um dos piores times do retorno. Que se cuide. O rebaixamento está ali perto, não está distante, está 2 pontos apenas atrás, e o Botafogo está num viés de queda muito grande. Outro jogo que consolidou um time que está subindo do Brasileiro foi na Arena da Baixada, mas o Atlético Paranaense sofreu, o Atlético com TH sofreu para ganhar do CSA. Como esse time do Argel tem valorizado seus jogos, muito provavelmente vai cair. É difícil escapar, mas ele está valorizando cada jogo. O gol já saiu aos 30 e tantos do segundo tempo, o gol do Marcelo Cirino. De qualquer forma, o Atlético Furacão passou o Corinthians, passou o Inter e é o 6º colocado do Brasileiro. Só que como ele já está na fase de grupos da Libertadores ano que vem, por ter conquistado a Copa do Brasil, está puxando, por enquanto, o Inter para a Libertadores também. E se o Flamengo vencer a competição? Será que pode ter um G8 aí, de repente? Sobrar até para o 8º? Pois é. Enquanto isso, no Mineirão, um jogo curioso também. O Cruzeiro dominou o Bahia quase a partida inteira. Foi superior, criou mais chances, perdeu 2 na pequena área. Um do David, que não tem a menor intimidade com o gol, realmente não sabe fazer gol, o rapaz. Bom atacante que surgiu no Vitória, foi contratado a peso de ouro pelo Cruzeiro ano passado, se contundiu muito, esse ano tem jogado mais, mas tem uma dificuldade de fazer gol. Ele perdeu um gol de cabeça debaixo da trave. E outro, que parece ter desaprendido a fazer gol, pelo menos se não for de pênalti, é o Fred, o velho artilheiro, o maior artilheiro de atividade no país. Perdeu o outro logo em seguida, na pequena área. Matou no peito e fuzilou por cima, no alto. O Fred foi vaiado quando foi substituído no segundo tempo. O Cruzeiro era superior, ainda no segundo tempo, foi prejudicado num lance pela arbitragem. O Davis recebeu a bola
em condições legais, nem na mesma linha estava, invadiu a área e foi derrubado pelo Moisés, o lateral. O árbitro, o VAR nem foi acionado, porque a marcação do árbitro foi de impedimento ali, um equívoco da arbitragem. Logo depois, a arbitragem acertou. Ele interrompeu o jogo para revisar um VAR de mão do Orejuela na área de defesa do Cruzeiro. O lateral direito colombiano esticou realmente o braço, cortou um lançamento do Fernandão com o braço esquerdo, o pênalti foi marcado via VAR, o jogador, o Orejuela, levou o segundo amarelo no jogo e foi expulso. De repente, a partida mudou. O Fernandão converteu um pênalti e o Bahia via cair no colo dele uma vitória que ele não fazia por merecer, não. Não que ele jogasse bem, pelo contrário, ele jogava mal, decepcionante. De qualquer forma, caía no colo. Só que 8 minutos depois, o Sassá, que tinha entrado ali no lugar do David que não sabe fazer gol, o Sassá não faz tanto, mas sabe. Aos 28, o Sassá acertou um petardo da entrada da área, muito bonito o gol, perto da meia-lua ali, matou o goleiro Douglas, empatando o jogo, pelo menos dando um pouco mais de justiça. O Cruzeiro não se intimidou, tentou ainda jogar um pouco mais. Aí o Abel resolveu recompor a defesa, botando o Edilson, tirando o Marquinhos Gabriel, tirando o Fred, botando o Edilson, o Fred saiu vaiado. O Cruzeiro ainda teve a última chance do jogo com o Thiago Neves, mas não conseguiu fazer o gol, que seria até justo pelo que ele jogou. O Cruzeiro tem conquistado resultados fora, mas está devendo em casa. É o segundo tropeço em casa consecutivo em jogo que ele mereceu vencer. Resultado disso, a zona de rebaixamento não se afasta, tá? Apenas 2 pontos ali atrás. E ele tem uma semana complicada pela frente. O Atlético Furacão, na Arena da Baixada, quarta-feira, e o Galo, no fim de semana, no Mineirão. Ele tem que ganhar pelo menos um desses Atléticos aí, para não sofrer muito lá atrás. E no jogo que encerrou a rodada, o Goiás sofreu com o Avaí. Sofreu com o Avaí até o último minuto do tempo regulamentar. Parecia que o jogo terminaria empatado. O Goiás, que havia empatado com o líder no mesmo Serra Dourada no meio da semana, e estava empatando com o Lanterna apenas 4 dias depois, no mesmo estádio, em Goiânia. Só que houve um pênalti, realmente pênalti, o garoto Thales foi derrubado, o Rafael Moura, He-Man, cobrou o pênalti e deu. E já estava dando a vitória justa ali pelo Goiás, pelo esforço ali, e num contra-ataque, não é que logo depois o garoto Thales fez 2-0, o jogo nem foi reiniciado, 2-0 Goiás, ele ultrapassou o Bahia, foi para o 9º lugar, passa o Bahia no número de vitórias, e passa a sonhar até com a Libertadores também. Se o Corinthians está caindo pelas tabelas ali logo a 3 pontos acima, o Goiás vem com tudo aí. O Bahia também está devendo, está parado na tabela, está subindo pouco. Então o Goiás ali, de um time que estava virtualmente, ou se considerado eliminado no primeiro turno, está um time sonhando com a Libertadores. Veja como está o futebol brasileiro. Né? É isso aí, a rodada. Foi essa a rodada 30ª do Campeonato Brasileiro. É isso aí, minha gente. Um abraço.